Boa tarde, turma. E aí, como estão? Como vocês estão? Bom, gente, como essa semana a gente não vai ter aula, já que as provas são nos dois primeiros horários, então estou fazendo esse vídeo aqui para que possa contribuir aí no estudo de vocês, certo? Eu vou corrigir aquela revisão que eu passei, a revisão pontuada, para reforçar ainda mais o assunto. Na primeira questão, pergunta: defina polinômios. Poli, vários. Nômio, termos algébricos, ou seja, vários termos algébricos. Então a gente definiu na aula que polinômio, deixa eu mudar aqui de cor, azul. Então o que vem a ser um polinômio? É uma adição algébrica de monômios. Você lembra que monômios são termos algébricos, hein? Não semelhantes, certo? Pronto. Porque se eu tenho monômios não semelhantes, sendo uma soma, então eu tenho mais de um monômio. Mas a gente não viu que monômio é um polinômio? Sim. Eu posso transformar um monômio em um polinômio. O contrário que não pode, a recíproca não é verdadeira, certo? Pronto, a primeira questão já está respondida. Na segunda, diz qual é o nome melhor, de cada polinômio abaixo. Lembre que os polinômios, eles têm, a depender do polinômio, ele tem alguns nomes específicos, certo? Porém, para a gente determinar esse nome, a gente tem que ver se o polinômio se ele é reduzido, né? Se o polinômio não for reduzido, a gente vai ter que reduzir ele, ok? Então, quando é que um polinômio, gente, ele é reduzido? Ele é reduzido quando eu não posso mais somar nem subtrair nenhum monômio semelhante. Nessa letra aí, ó, tá igual assim, nós temos polinômios que são semelhantes. No caso aqui, ó, 5x e menos 6x são semelhantes. Mais 2y e menos 2y são semelhantes, correto? Então aqui eu vou reduzir. 5x com menos 6x dá menos 1x. Lembra que não precisa botar o 1, hein? Um elemento neutro na multiplicação. Já o 2y e menos 2y são números opostos, dá quanto? Que já vimos zero. Ou seja, ficou só um termo só. E quando for um termo só, nós chamamos de monômios. Tá horrível com o teclado hoje. Já na letra B, nós não temos monômio semelhante. Ah, professor, tem sim, ó. Aqui, epa. Lembre que para os monômios ser semelhantes, sua parte literal tem que ser toda igual. Ou seja, variáveis iguais e expoentes iguais. Quando isso não acontece, não são semelhantes. Já vimos isso trilhões de vezes, né? Eu vou falar assim bem exageradamente, desde o ano passado. Então, esse polinômio aqui, ele está reduzido, ele tem 3 termos. Então, um polinômio reduzido com 3 termos, ele é chamado de trinômio. Uma vírgulazinha aqui. Na letra C, nós temos termos semelhantes. Então, eu posso reduzir. Ok? Deixa eu botar o programa mais para cá. Se eu não abrir aqui o programa, não vai. Mas eu vou... Acho que agora aparece. Apareceu. Pronto, vamos lá. Aqui, ó. 4mn é semelhante a menos 10mn. 4mn com menos 4mn vai ficar com menos 6mn. Aqui eu tenho 10p e tenho menos p sobre 2.
Ora, são semelhantes. Então eu tenho uma fração mista aqui. Se eu não consigo dessa maneira, então o que você pode fazer, vou repetir aqui, ó, você pode juntar os termos que são semelhantes. Mas é bom já pegando essa praticidade de fazer de modo mais rápido. Porque vocês vão precisar dessas praticidades, viu, turma? Já vimos isso. Mas eu vou juntar aqui. Tem alguns alunos que não viram isso ano passado, né? Principalmente aqueles mais novatos da casa. E aí, reforça. Vamos lá. Então já vimos que 4m com menos 10mn, 4mn menos 10mn é menos 6mn. Já que uma fração mista, ó. A gente vai usar aquele aí, método prático. Pega o denominador, multiplica pela parte inteira. 2 vezes 10, 20. Opera com o numerador. 20 menos 1. Deixa eu ver aqui. Dá mais 19 meios. O que? mn. Certo? Se eu não sei fazer a maneira, se você fazer da outra, calculando o MMC, fácil, importante que acerte. Ou seja, esse polinômio, ó, tava aqui desse tamanho, ó. Ele ficou com esses dois termos. Um polinômio que tem dois termos, ele é chamado de binômio. Na letra D, se você reparar, eu tenho um polinômio. E esse polinômio é todo na variável k, ainda está ordenado, né? E é completo. Eu tenho um polinômio aqui, ó, que tem quantos termos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos esses termos aí, eles não são semelhantes. Então aqui, quando você tem um polinômio reduzido de 4 mais termos, ele não tem um nome específico. A gente chama da seguinte maneira, que ele é um polinômio, óbvio. Mas é um polinômio de quantos termos? No caso daqui, de 6 termos. Então não esqueça, para determinar o nome do polinômio, o polinômio tem que estar reduzido. Na questão 3 diz o seguinte. Em um jogo de basquete, um jogador marcou x cesta de 2 pontos e y cesta de 3 pontos. Qual é o polinômio que representa o número de pontos que o jogador marcou nessa partida? Ora, deixa eu abrir aqui o programa. Da cozinha, eu quero azul. Então, foi 2, ou melhor, foi x cesta de 2 pontos, seja 2x. Deixa eu mudar a cor, não foi? Não foi também, não sei porquê. Deixa eu botar uma cor azul aqui, mas não sei porque não tá indo. Acho que esse programa na hora ele não aceita. Deixa eu ver agora se vai. Vamos ver. Foi. E são 2 pontos de x sexta. Mas você tem que juntar a quantidade de ponto. Mais y sexta de 3 pontos. Seja, mais y mais 3y, né? Se eu botei y3, né? Mas arrumando fica dessa forma. Questão 4. Dado o polinômio, tem um polinômio aí, pede-se a forma reduzida desse polinômio. A letra A. Vamos lá. Vamos reduzir? Tem alguém semelhante a x ao quadrado? Tem, ó. Mais 3x ao quadrado e menos 2x. Aqui, tá vendo? Deixa eu ver. É. Aqui. Então vamos lá, fazer já um pouquinho mais rápido. X ao quadrado mais 3x ao quadrado, você tem 4x ao quadrado. 4x ao quadrado menos 2x ao quadrado fica menos, ou melhor, mais, precisa aparecer o mais, 2x ao quadrado. Quem mais é semelhante, ó? Menos ax mais 4ax. Vamos lá. Menos ax mais 4ax, vou ficar com mais 3ax.
E que é mais semelhante? Menos a ao quadrado e menos a ao quadrado. Menos a ao quadrado e menos a ao quadrado tem o dobro de menos a ao quadrado, ou seja, menos 2a ao quadrado. É uma forma reduzida. Letra B, identificar como binômio ou trinômio. Gente, a forma reduzida desse polinômio tem 3 termos que não são semelhantes. Se tem 3 termos, nós chamamos de trinômio. Na letra C, ele quer o valor numérico para x igual a 3 e a igual a menos 3. Ou seja, onde tem x, nós vamos colocar 3 e onde tem a, nós vamos colocar menos 3. Lembre o seguinte, se o número não for natural, quando a gente for substituir na variável, utilizar sempre um sinal de associação. No caso, eu vou usar o parênteses. Deixa eu ver, eu vou botar aqui embaixo para não ficar muito bagunçado. Vou pegar aqui para repetir aqui. Então vai ficar duas, lembre, número e letra. Todo mundo já sabe que é uma multiplicação. Ó, x ao quadrado, o valor de x é 3, aí não precisa aparente, porque 3 é natural. Já reduz alguma coisa. Mais 3 vezes o a, já o a é um número negativo, então a gente vai usar símbolo de associação. Aqui o programa já tem. Menos 3 vezes o x, que é 3, não precisa colocar aqui. Menos 2 ao quadrado. Cadê o vezes? Aqui. Vezes o a. O a é menos 3, não é isso? Então, vou usar símbolo de associação. Vou botar uma setinha. Agora resolvendo aqui a expressão numérica. Primeiro resolve o quê? As potenciações. Ó, 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 2 dá 18. Se eu já posso resolver essa operação aqui, do que é de cá, pode. Por que eu posso? Olha aqui, aqui é uma subtração e aqui é uma adição, tá vendo? De qualquer forma, quando acabar aqui, eu vou fazer esse daqui do meio. Então, você já pode fazer, ó. Mais com menos, menos. Menos com mais, menos. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Menos, esse menos é daqui, hein? Menos 3 ao quadrado dá 9. Lembre, expoente par, resultado sempre positivo. 9 vezes 2, 18. Ora, turma, eu tenho dois números aqui, ó, que são opostos, ou seja, simétrico, 18 e menos 18. Posso cancelar. E qual é o meu resultado? Menos 27. Questão 5. Qual é o grau do polinômio? Tem um polinômio aí. Lembre que para você determinar o grau de um polinômio, você tem que determinar o grau de cada monômio que pertence a esse polinômio. Aquele que possui o maior grau, ele denomina o grau do polinômio. Esse primeiro monômio que está aqui. By ao quadrado. Qual é o grau dele? Ó, aqui é 1, aqui é 2. Lembrando, grau de um monômio, somos expoente das variáveis. 1 mais 2, 3, esse terceiro grau. Esse segundo monômio, desculpe. 5 mais 3, 8, ou seja, oitavo grau. Já está dizendo que é esse. Vamos só conferir aqui. Só tem alguma coisa a ver do 2? Não, a parte literal que a gente olha. 1 mais 1, 2, segundo grau. Ou seja, esse polinômio é de oitavo grau. Questão 6. A forma mais simples da expressão. Ora, a gente ouviu algumas pessoas que eu estava dando vídeo. Não sei fazer isso. O vídeo que eu fiz sobre adição e subtração de polinômio que se encontra na sala virtual de vocês, no Google Sala de Aula, tem dizendo que é para fazer. Eu verifiquei na sala que muitos de vocês não viram o vídeo, não copiaram o apontamento, ou muitos copiaram o apontamento e não assistiram o vídeo.
certo? E eu digo que para vocês lá, quem assistiu, primeiro a gente vai tirar os parênteses aqui, ó. Vou fazer aqui isso. Ó, não tem nenhum sinal aqui. É só tirar o parênteses. Vai ficar 2y ao quadrado menos 3ay mais 4a ao quadrado. Vou retirar esse parênteses. Porém, olha a operação que está aqui. É uma subtração, ou seja, um sinal que diz o quê? Inverte todo mundo que está dentro desse parênteses. Então aqui eu tenho AY. Vai ficar menos AY. Aqui eu tenho menos 5y ao quadrado. Vai ficar mais 5y ao quadrado. Aqui eu tenho menos a ao quadrado. Vai ficar mais a ao quadrado. Pronto. O que é que nós vamos fazer agora, gente? Reduzir. Né? Na adição e subtração com polinômios, primeiro passo é retirar o símbolo de associação. Depois você vai reduzir o polinômio ao máximo que puder. Vamos lá fazer isso. Aqui, ó. 2y² é semelhante a mais 5y². Somando fica com 7y². Menos 3ay é semelhante a menos ay. Vai ficar com menos 4ay. Mais 4a² é semelhante a mais a ao quadrado. Então vai ficar mais 5a ao quadrado. Pronto, já está reduzido e esse é o resultado daquela subtração que está ali. E essa aqui, sua grandona, a mesma ideia. Vamos fazer aqui. Vou botar aqui embaixo. Então, vou retirar esses parênteses que tem aí. Ó, não tem nenhum sinal aqui na frente, tirou o parêntese. Espera aí, deixa eu botar de cor. Às vezes, quando eu vejo com esse nervosismo, como, por exemplo, adição e subtração com polinômio, tirar parêntese, turma. Já trabalhando com isso várias vezes. Porque quando eu falo assim, ó, o oposto daqui tá, eu estou utilizando uma propriedade distributiva que aprende desde o 6º ano. Então vai ficar 5x² menos 7/15 de xy mais 1/3 de y². Vou agora eliminar esse parênteses aqui. Ó, sinal negativo. O que é que diz? Inverte todo o sinal que está aqui dentro. Então aqui vai ficar, se é menos 3/7, vai ficar mais 3/7 de x². Aqui se eu tenho menos 7/15 de xy, vai ficar, peraí, vai ficar mais, saiu do programa, mais 7/15 de xy. Se ali eu tenho menos 1/3 de y², aquele sinal daqui, ó, tá dizendo o quê? Inverta. Inverta não, desculpe. Troque-se da oposto. Então vai ficar mais 1/3 de y². Já esse sinal de mais aqui, ó, ele não altera nada. Se fizer distributiva, mais com menos é menos, mais com mais é mais. Só vou tirar o parênteses, o sinal de mais e permanecer como está aqui dentro. Vai ficar menos 3/7 de x² mais 1/3 de y².
Pronto. O que vamos fazer agora? Vamos operar os termos que são semelhantes, certo? Bom, se você observar aí, ó, nós temos números que são simétricos. Como, por exemplo, ó, menos 7/15 xy mais 7/15 xy. Então, posso, ó, cancelar esses dois daqui já. Vou fazer aqui com mais calma. Deixa eu abrir o programa. Então, deixa eu botar aqui o 5x ao quadrado, por enquanto. Vou juntar esse. Mais esse, mais esse. Porém, tem outros que são semelhantes. Sim, ó. Tem aqui. Porém, eles são o quê? Ó, 3/7 de x ao quadrado menos 3/7 de x ao quadrado. Também são números opostos, ó. A soma dá 0. Então, a gente vai juntar agora esse e esse. Gente, eles não são iguais? 1/3 de y ao quadrado, 1/3 de y ao quadrado e 1/3 de y ao quadrado. Ou seja, eu tenho mais 3 vezes o triplo de 1/3. Espera aí, vou botar aqui o sinal. Terço. Ou seja, eu tenho o triplo de 1/3 de y ao quadrado. Já estamos finalizando. Se fizer com calma, não tem como errar. Agora não pode esquecer algumas continhas que vocês estão esquecendo. Estão esquecendo muita coisa do ensino, até do ensino fundamental 1, como por exemplo, que é o dobro, que é o triplo, que é a metade. Então não pode estar esquecendo isso. Então fica 5x ao quadrado. Ora, gente, multiplicação com frações aqui, ó. 1/3 de 3 é 1. 1 vezes y ao quadrado dá y ao quadrado. Pronto. Essa aí é resultado dessa soma algébrica que temos aqui. Questão 8. Determine o polinômio que representa a área da figura abaixo, cujas medidas estão nela indicadas. Bom, que figura que nós temos aqui? Um retângulo. Como é que calcula a área do retângulo? Basta você multiplicar as suas dimensões, seja a base e a altura, né? O comprimento e a largura, né? Então, a área é igual à base, que é a base aqui, é esse polinômio, ou seja, 3x mais 2y, vezes... Só precisa botar o ponto de vezes, não. Já vimos desde o sexto que quando eu tenho dois símbolos de associação e entre eles não tiver nenhum sinal de operação aparente, é uma multiplicação que está acontecendo aqui. Pronto. Resolvendo a multiplicação de polinômios. O que é que nós aprendemos? De um polinômio por outro polinômio. Multiplica cada termo do primeiro fator por cada termo do segundo fator. Ou seja, 3x vezes 3x dá 3 vezes 3, 9. E quanto é x vezes x? Usa a propriedade da potenciação. Conserva a base como expoente, ou seja, x vezes x é x ao quadrado, porque 1 mais 1 é 2. Agora, ó, 3x, vou multiplicar por menos y. Mais com menos é menos. 3 vezes 1, lembra que aqui eu tenho um coeficiente numérico 1, dá 3. X vezes y é só juntar. Continua a multiplicação. Agora eu vou partir para o segundo termo, que é o mais 2y. Vou multiplicar por todos daqui de dentro. Mais com mais, mais. 2 vezes 3, 6. Y vezes x é yx ou xy. Deixando mais arrumado aí, porque isso é permitido por conta da comutativa, hein? Mais com menos, menos. 2 vezes 1, 2.
y vezes y ao quadrado. Tem um termo semelhante? Tem. Vai ficar 9x ao quadrado menos 3xy mais 6xy, eu tenho mais 3xy menos 2y ao quadrado. E aí, acabo a minha operação. O que é que a questão queria? É essa área, que está aqui, ó, a área representa isso. Ou seja, esse polinômio representa aquela área ali. Na questão 9 tem, vamos calcular. Ó, nós temos aqui uma multiplicação de um monômio por um polinômio. Ou seja, eu vou aplicar somente a distributiva aqui. Então vai ficar, vou botar igual aqui. Deixa eu botar um azul. Tá acabando. Ora, vou multiplicar 4 vezes 1/4, dá 1. 1/4 de 4 é 1. 1/5 de 5 é 1. 1/10 de 10 é 1. Quando eu multiplico números inversos, o resultado está 1. B ao quadrado vezes B dá B ao cubo. Lembrando que aqui é uma multiplicação, um elemento neutro precisa aparecer. C vezes C, C ao quadrado. Agora eu vou distribuir esse fator para esse termo da subtração. Mais com menos, menos. 4 vezes 2/5. Lembre, numerador com numerador, denominador com denominador. 4 vezes 2 é 8. Que está embaixo do 4, 1. 1 vezes 5, 5. Agora, parte literal. B ao quadrado. Tem um B ao quadrado aqui? Não, então eu vou juntar. C vezes C dá C ao quadrado. E cabe aí a questão. Já na multiplicação de polinômios por um outro polinômio, já vimos ali na questão anterior, vou multiplicar cada termo do primeiro fator por todos os termos do outro fator. Vai ficar igual. Então, azul. Esse aqui vai ficar um pouco maiorzinho, né? Mas acho que dá, que tem espaço aqui. Vamos lá. 4 vezes 2, 8. Ao quadrado vezes A ao cubo. Mais com menos, menos. 4 vezes 1, 4. Ao quadrado vezes y, se juntar. Fica ao quadrado y. Próximo termo, esse. Tá no meio aqui. Menos com mais, menos. 3 vezes 2, 6. A vezes A ao quadrado. E o y a gente vai juntar. Agora com o segundo termo. Mais com menos, menos. 3 vezes 1, que está aqui. 3. A, tem um A aqui? Não, então junto. Y vezes y ao quadrado. Ainda tem mais um termo, esse aqui, ó. Mais com mais, dá mais. 2 vezes 2, 4. Y ao quadrado vezes... Oh, desculpa, eu tô aqui. Y ao quadrado vezes A. Dá AY ao quadrado. Mais com menos, menos. 2 vezes 1, 2. Y ao quadrado vezes Y dá Y ao cubo. Posso ainda reduzir? Posso. Tem alguém semelhante a 8 ao cubo? Não. Então, vou repetir 8 ao cubo. Tem alguém semelhante a menos 4 ao quadrado y? Tem, que é mais 4... Cadê? Aqui. Tá aqui, logo aqui. Menos 6 ao quadrado y. Lembre que para ser semelhante, variáveis iguais e seus respectivos expoentes também iguais. Então vai ficar menos 4 ao quadrado y
com menos 6a ao quadrado y. Dá menos 10a ao quadrado y. Menos 6a ao quadrado y. Já foi essa parte aqui, tô um pouquinho cansado, viu? Mas tem um aqui ainda. Menos 3ay ao quadrado mais 4ay ao quadrado. Então, eu vou ficar com 1ay ao quadrado. Não precisa aparecer o 1, hein? Então, fica mais ay ao quadrado. E não tem ninguém semelhante a menos 2y ao cubo. Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Agora, ó, não tem mais ninguém semelhante. Aí é que o aluno confunde. Por conta desses dois termos que estão aqui. Eles não são semelhantes, hein? O expoente do A é 2, daqui é 1. Do Y é 1 e desse Y daqui é 2. Vamos para divisão, que tanta gente com essa dificuldade em dividir, hein? Gente, quando você vai dividir um polinômio por um monômio, basta você dividir cada termo do polinômio pelo monômio. Então, para isso, quem não lembra tem que revisar divisões de monômios, certo? Que foi assunto que nós estudamos para o teste. Mas vamos fazer aqui. É lembrar nas nossas aulas aí, de 2 semanas. Então, ó, se está dizendo isso, vamos fazer isso. Então, eu vou dividir 35 dividido por 5, dá 7. M ao quadrado dividido por m ao quadrado, dá 1. Ó, é divisão de números iguais, então não precisa aparecer não, hein? O 1. N ao cubo dividido por n ao quadrado, divisão de potência e mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. 3. Desculpe. Menos 1, 2. Ou seja, fica 7n ao quadrado. Próximo termo. Menos com mais, menos. 20 dividido por 5, dá 4. M ao cubo dividido por m ao quadrado. Então, conserva a base, que no caso é m, subtrai os expoentes. 3 menos 2 dá 1. Precisa 1 aparecer? Não. Acabou aí, finalizou. Agora, o próximo é a variável. N ao quadrado dividido por n. Vou conservar também a base, subtrair os expoentes. 2 menos 1, 1. De novo, não precisa aparecer. E vamos aqui no karma, vocês. Essa divisão aqui. Divisão de um polinômio com outro polinômio. Aqui eu vou precisar dar um jeitinho para fazer um algoritmo usual da divisão. Deixa eu abrir aqui, mas dá para fazer. Eu tenho isso aqui. Tá em inglês. Vou fazer o algoritmo dessa maneira, mas é como a gente fez... como a gente faz, né? Sem essas grades todas, né? Só faz com essa parte aqui, com essa daqui. Mas, infelizmente, esse programa não me dá isso. E é o que eu tenho. Deixa eu repetir aqui. Mais 7x menos 15. Não esqueça o que eu disse na aula. Aqui tem que fazer com calma. Nem todos têm um domínio iguais, né? Mas dá pra fazer. Pronto, já coloquei aqui. Vamos lá. Então, vou pegar esse termo aqui e vou dividir pelo primeiro termo que está aqui no divisor. Então, mais com mais, no quociente vai ficar mais. Não precisa aparecer o mais, tudo. Não insiste em botar, é muita simbologia. 2 dividido por 1 dá 2. X ao quadrado dividido por x dá x. Feito isso, o que é que nós vamos fazer? Fazer a multiplicação desse valor pelo divisor. Para que isso? Para poder subtrair aqui. Certo? Não esqueçam disso. Deixa eu botar aqui. Primeiro termo.
Não, tá certo aqui. Aqui embaixo que ele vai me dar espaço. Então vai ficar 2x vezes x dá 2x ao quadrado. Mais com mais dá mais. 2x vezes 5 dá 10x. Feito isso, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos subtrair. Deixa eu botar uma grade aqui embaixo. Agora, meu filho, agora aqui. Cadê? Acrescentar aqui. Pronto, eu vou fazer essa subtração. Deixa eu botar mais. Deixa que ele mais pra lá, ele vai. Dá um jeitinho aqui que a gente consegue. Tá assim. 2x ao quadrado menos 2x ao quadrado dá 0. 7x menos 10x vai dar o quê? Menos 3x. Pronto, feito isso, eu vou descer quem? Esse termo aqui que eu não operei, então vai ficar menos 15 aqui embaixo. Continuando a divisão. Menos com mais dá menos. 3 dividido por 1 dá 3. X dividido por x dá 1. Pronto. Feito isso, o que é que nós vamos fazer? A subtração de quem? Dessa multiplicação aqui pelo divisor. Então você vem com cuidado, ó. Menos, deixa eu botar aqui embaixo, com mais dá menos. 3 vezes x dá 3. Ó, lembre que aqui eu tenho esse fator por essa adição, então tem que fazer a distributiva. Menos com mais dá menos. 3 vezes 5 dá 15. Vamos fazer essa subtração aqui? Deixa eu arrumar ela aqui, né? Pronto, deixa eu botar uma coluna aqui embaixo, uma linha. Não? Pronto, feio. Vamos fazer essa subtração. Olha só, com cuidado. Quem não consegue fazer assim direto, vocês armam sua continha dessa subtração aqui em um rascunho. Que não tem como errar, porque já trabalhamos com a subtração com polinômios. Menos 3x menos, eu esqueci o x aqui, viu? Desculpe. Que aqui, ó, esqueci de botar o x. Vou repetir. Menos 3x menos 3x. Lembre, ó, menos com menos é mais. Menos 3x mais 3x dá 0. Aqui é a mesma coisa, ó. Menos 15 menos 15. Menos com menos, mais. Menos 15 mais 15, 0. Ou seja, deu 0 aqui. Feito isso, a gente vai determinar a relação fundamental da divisão, que diz o seguinte, que o divisor, o dividendo, falei divisor, é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Se 0 precisa aparecer, não, que elemento neutro pode tirar. Pronto, já foi. Tem outra questão com divisão, vou refazer. Vou fazer mais uma. Aqui embaixo está dizendo, dividindo o polinômio que eu tenho aí, grandão, né? 2x à quarta menos 9x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 18x menos 3 por 2x ao quadrado mais x menos 3, você obtém um polinômio P. Determine P e o seu valor numérico quando x é igual a 5.
Uma outra coisa que eu percebi quando estava dando visto. Interpretação das questões. Ele primeiro quer que você determine o polinômio P, para depois você dar o valor numérico. Eu vi muita gente já pegando o ciclo e substituindo na divisão. Não pode fazer isso. Cuidado quando for fazer a prova. Tem que dar primeiro o polinômio P que está pedindo, viu? Cadê? Eu quero copiar. Diminuir aqui, mas não. Ah, não vai não. Peraí. Deixa eu aumentar mais. Vou botar aqui no canto. Pronto. 2x à quarta menos 9x ao cubo menos 6x ao quadrado. Deixa eu vir pro lado de cá. Mais 18x menos 3. Cadê o divisor? Ali. 2x ao quadrado mais x menos 3. Pronto. Vamos fazer essa divisãozinha aqui. Deixa eu aumentar agora de novo o programa. Vamos começar. Deixa eu botar logo o sinal aqui de... Ah, não. Vou começar com devagar. Bom, primeiro a gente vai dividir esse termo, que é o de maior grau, por esse daqui. Mais com mais. Dá mais, hein? Já apareceu mais, hein? 2 dividido por 2 dá 1. X a 4 dividido por x ao quadrado dá x ao quadrado. Em conserva a base, subtrai os expoentes. Já é para todo mundo saber isso, hein? Vou pegar esse resultado encontrado, vou multiplicar pelo divisor. Para fazer o que aqui? Para subtrair. Deixa eu botar logo esse menos ali. Mais esticado um pouco. E pedir mais uma caixinha ali. Vou fazer essa multiplicação, hein? Então vai ficar mais com mais é mais que já está ali. X, 1 vezes 2, estou esquecendo, 2. X ao quadrado vezes x ao quadrado, dá x à quarta potência. Mais com mais, dá mais. X ao quadrado vezes x, dá x ao cubo. Mais com menos, dá menos. X ao quadrado vezes 3, dá 3x ao quadrado. O que é que nós vamos fazer? Subtrair daqui esse termo que está aqui. Opa, esqueci de bater quadrado, é quarto. Ó, 2x a 4 menos 2x a 4 dá o quê, gente? Zero. Ó, menos com mais vai dar menos, não esqueçam disso. Então vai ficar menos 9x ao cubo com menos x ao cubo. Vai ficar com menos 10x ao cubo. Aqui, ó, menos com menos dá mais. Então, vou poder subtrair aqui com K. Menos 6x ao quadrado mais 3x ao quadrado. Eu vou ficar com menos 3x ao quadrado. Com os outros termos que eu não operei, o que é que eu faço? Desse, como a gente aprendeu no algoritmo usual. Mais 18x menos 3. Agora eu vou dividir esse termo aqui. Vamos lá, volta de novo. Menos com mais dá menos. 10 dividido por 2 dá 5. X ao cubo dividido por x ao quadrado dá x. Pronto. Vamos fazer o que agora? Multiplicar esse menos 5x
por esse polinômio para poder subtrair aqui. Deixa eu botar logo o sinal de liquidação lá no canto. É porque o programa ele já não me dá tudo prontinho não, infelizmente. Seria mais rápido. Não estou com lousa eletrônica, seria bem mais rápido. Menos com mais dá menos. 5 vezes 2 dá 10. X vezes x ao quadrado dá x ao cubo. Acabou? Não. Já tem os outros termos para multiplicar aí. Menos com mais dá menos. 5 vezes 1, 5. X vezes x, x ao quadrado. Menos com menos, mais. 5 vezes 3, 15. E o x, professor, é só juntar. Deixa eu pedir outra linha. Vamos fazer essa subtração que está aqui, ó. Lembre, ó, menos com menos dá mais. Então vai ficar com menos 10x ao cubo mais 10x ao cubo, dá zero. De novo, ó, menos com menos dá mais. Menos 3x ao quadrado mais 5x ao quadrado, ficar com 2x ao quadrado. Menos com menos dá mais. 18x mais 15x. Vamos ficar com mais 33x. Tem mais alguém aqui para eu poder subtrair esse monômio de 0 grau? Não. Então o que é que eu faço agora? Eu desço ele. Acabou? Ainda não. Só acaba quando o resto tiver o grau menor do que o divisor. Quando o polinômio do resto, ou for zero, óbvio, ou quando o polinômio que estiver no resto, ele tiver o grau menor que o divisor. Voltamos para a mesma coisa, o mesmo percurso. Vou fazer agora aqui nessa linha. Mais com mais, dá mais. 2 dividido por 2 dá 1. X ao quadrado dividido por x ao quadrado dá 1. Desaparecer. Pronto. O que nós vamos fazer agora? Vamos multiplicar. Para poder fazer o que aqui? Subtrair. É assim que a gente faz, gente, só com número. Claro, aqui você está trabalhando com termo algébrico. Que foi feito isso ó, passo a passo. Agora, a divisão, ela junta tudo. Envolve a subtração, que vai envolver a adição, que envolve multiplicação. Vamos lá. Deixa eu abrir outra janelinha aqui. Mais com mais dá mais. Já se parecesse mais? Não. 1 vezes 2x ao quadrado dá 2x ao quadrado. Mais com mais dá mais. 1 vezes x dá x. Mais com menos dá menos. 1 vezes 3 dá 3. Vamos fazer o que agora? A subtração. Deixa eu abrir outra linha aqui embaixo. Para ser o meu resto, acho que agora a gente acaba. 2x ao quadrado menos 2x ao quadrado dá zero. 33x menos x. Vou ficar com 32x. Menos 3 menos 3. Ó, menos com menos mais. Menos 3 mais 3 dá zero. Acabou a minha divisão? Acabou. Por que acabou? Olha o meu resto. Meu resto eu tenho um polinômio de primeiro grau. E esse do divisor, ele é do segundo. Então, se aqui é do menor, então esse polinômio de cá que está no resto é menor do que está lá. Acabou a nossa divisão. Agora, vamos determinar o quê? Polinômio P, que é a divisão. Como é que ficou? No caso aqui, deixa eu voltar, não ficou legal aqui. Como centralizado. Pronto. O P, ele disse que é o quê? É o resultado
dessa minha divisão. Certo? Então é isso que quer. Vamos lá. Aí para isso eu vou usar o quê? Botando a relação fundamental. Cadê? Abrir aqui o parênteses. Então vamos lá. Qual é o resultado, na verdade? Eu falei relação fundamental, não precisa aqui não. Porque ele quer a divisão que eu consegui fazer desses dois polinômios. Que é o quê? X, aquele, ó, ao quadrado, menos 5x mais 1. Não sei se parênteses não, deixa eu tirar aqui. Pronto. Agora ele quer o valor numérico para x igual a 5. Ou seja, onde tem x, colocamos 5. Então, P é igual a 5 ao quadrado menos 5 vezes 5 mais 1. 5 ao quadrado, 25. Menos 5 vezes 5, 25. Mais 1. Ora, 25 menos 25 é 0. Sobrou o quê? 1. Pronto. Pessoal, mas e o resto? Ele quer quando você divide. Você dividiu esse por esse, encontrou o polinômio P, que é só esse resultado. Ele quer saber onde você até pode ir. Agora determine o valor numérico. Ok? Espero que tenha ajudado. Bons estudos. E arrasem quinta-feira, hein? Toma nota boa que nossos assuntos daqui pra frente vai precisar disso também, viu? Tchau, tchau e até a próxima.